Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Vasco queria voltar da Neoquímica Arena vivo. Conseguiu, mas poderia ter conseguido mais. É o tema do vídeo de agora, falando do primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Na manhã desta quinta-feira vamos falar da primeira partida da decisão da Copa do Brasil, que terminou Corinthians 0, Vasco 0, primeiro jogo disputado na Neoquímica Arena. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo. Tem o link para você ir na página da GoCase, pode ser no QR Code que está na tela também, para você comprar o seu presente de Natal para quem você gosta, para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para o seu marido, para o seu namorado, para sua namorada, para o seu amigo, para sua amiga. Tudo isso com desconto adicional no cupom GOLVSR e frete grátis nas compras acima de R$ 99. Estou falando da GoCase porque ela é uma empresa com produtos de grande qualidade, com garantia e produtos oficiais do seu clube do coração. Por exemplo, os times que estão envolvidos na final da Copa do Brasil têm muito produto lá na GoCase. Vou pegar aqui dois deles. Aqui, ó, copo térmico com tampa de manter a sua bebida gelada ou quente. Esse aqui, por exemplo, é do Corinthians, esse é do Vasco. Tem lá na GoCase e muito mais. Tem também mochila, bolsa, mala, capinha de celular, carregador portátil, tudo isso oficial do seu clube, tudo isso personalizado. É só vir no primeiro comentário fixado ou no QR Code que está na tela e fazer a sua compra com desconto, beleza? Vamos falar aqui então desse Corinthians 0, Vasco 0, que foi um jogo em que, na percepção, ele foi um jogo em que o Vasco talvez tenha mais a lamentar do que o próprio Corinthians com esse 0 a 0. Apesar do Corinthians estar jogando em casa, apesar do Corinthians estar jogando na Neoquímica Arena com um apoio maciço do seu torcedor que fez um barulho absurdo, como de costume, a sensação é o Vasco perdeu a oportunidade de vencer o primeiro jogo. Porque o Vasco jogou melhor que o Corinthians, o Vasco executou melhor o seu jogo do que o Corinthians, mas no fim o jogo terminou 0 a 0, um empate, e que deixa a coisa totalmente aberta para o jogo da volta no domingo no Maracanã. Como eu coloquei na thumb, tudo ficou para o Maracanã. Pelo regulamento da Copa do Brasil, não tem mais gol fora há muito tempo, é simples. Quem ganhar o jogo é campeão. Se o jogo terminar empatado por qualquer placar, vamos às decisões por pênalti. Isso é o que soma, se a gente for buscar de forma objetiva e de forma simplória, é a lição que fica, é o resultado, o suco que fica do primeiro jogo. Mas, analisando de uma forma mais digamos, mais detalhada, a gente faz aqui algumas análises no jogo, que se fosse só para trazer isso, o vídeo duraria 1 minuto, 2 minutos. Num cenário aqui de analisar o jogo, e aí eu vou começar com o time da casa, provavelmente o Corinthians fez sua pior partida na Copa do Brasil. O Corinthians na Copa do Brasil, até aqui, partidas em que o time sempre se impôs, tirando o primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro na própria Neoquímica Arena, em que o Cruzeiro foi bem melhor e talvez poderia até ter definido a classificação ali naquele primeiro tempo. Nos outros 3 tempos, né, os 2 do Mineirão e o segundo tempo em Itaquera, o Corinthians foi melhor que o Cruzeiro. Tinha sido muito superior ao Palmeiras. Nos jogos contra o Atlético Paranaense, conseguiu lidar muito bem com a exigência do jogo, sendo melhor também. Então, e ontem o Corinthians não conseguiu fazer o que ele pretendia. Uma partida ruim, abaixo do Corinthians. A boa notícia é que não perdeu. A boa notícia é que nessa atuação ruim, a pior atuação do Corinthians na Copa do Brasil, o Corinthians não perdeu. O Dorival veio com Ranielli e Garro como titulares.
Os dois não tiveram o impacto que se esperava, até pelos dois terem entrado muito bem no segundo tempo contra o Cruzeiro. E ainda tem algumas decisões que, na minha visão, o Dorival errou. Por exemplo, o Dorival veio com o Ranieri, mas quem saiu do time foi o Maicon, não o Martinez. Para mim, o Maicon vinha jogando muito bem, dominando a faixa central do campo, e se eu fosse o Dorival, não tiraria o Maicon, tiraria o Martinez, que foi uma partida muito apagada, especialmente nas ações com bola. Fora as ações sem bola, ele sempre muito combatível, mas com bola não funcionou. Tem uma outra questão importante que foi, normalmente o Ranieri, ele afunda entre os zagueiros, seja para fazer a saída de bola, seja principalmente para liberar os laterais, liberar o Mateuzinho, liberar o Matheus Bidu. O Mateuzinho e o Matheus Bidu são peças importantíssimas na construção ofensiva do Corinthians. E ontem, sem o Ranieri afundar tanto entre os zagueiros, eles estiveram mais contidos. A gente praticamente não viu muito o Mateuzinho nas ações ofensivas e o Bidu também não. O Bidu, mais para o fim do jogo, começou a se soltar um pouco. Inclusive, o lance mais perigoso do Corinthians no segundo tempo é uma ultrapassagem do Bidu pela esquerda, só que ele entrou um pouco impedido ali, entrou um pouco à frente, estava impedido. E depois o Yuri Alberto, mesmo assim, não fez o gol, né? Porque o Yuri Alberto bateu cruzado e o Léo Jardim fez uma defesa com um pé incrível. O jogo estava parado por impedimento. Então, assim, esses laterais muito contidos, é bem verdade que os laterais do Corinthians já teriam uma missão muito importante, porque o volume de jogo do Nuno Moreira e principalmente do Andrés Gomes é um volume de jogo muito grande do Vasco. Eles normalmente empurram os laterais do adversário para trás, mas essa questão tática do Ranieri ficar muito plantado à frente da zaga e não afundado entre os zagueiros fez os laterais segurarem, e aí isso gerou uma sensação de que o Corinthians era pouquíssimo produtivo. Com o passar do tempo, me pareceu que o Corinthians ficou em algum momento mais preocupado em não perder do que de ganhar o jogo. Isso foi visto na insegurança na circulação de bola do Corinthians, foi visto em erros de passes básicos, uma produção ofensiva muito pequena. Basicamente, o Corinthians só assustou em bola parada, inclusive no lance do gol anulado do Memphis por impedimento, né? E o impedimento ali tem uma cabeçada do segundo pau da direita para a esquerda. Quando a cabeçada sai, o Memphis está em condição legal, é que no meio do caminho alguém toca na bola. E aí, ao tocar na bola, o Memphis estava à frente. Se não há esse toque na bola, o Memphis entraria em condição legal. Então, basicamente, um Corinthians pouquíssimo produtivo. E na volta para o segundo tempo, para mim, de novo, o Dorival mexeu errado. Quando ele volta com o segundo tempo, para mim, o Michael já deveria ter voltado do intervalo, mas tudo bem. Dorival deixou para mexer com 7 minutos. Se você mexe com 7 minutos, você só gasta janelas de troca. Acabou não fazendo tanta diferença do ponto de vista de janela. Michael entrou aos 7 junto com o Carrilho, mas para mim, o Breno Bidon não deveria ter saído. Para mim, quem deveria ter saído era o Garro. O Garro, que fez um segundo tempo excelente contra o Cruzeiro, ontem pareceu estar muito fora do jogo. Pareceu estar sentindo muito a ausência de ritmo de jogo. Contra o Cruzeiro ele entrou muito bem, nem parecia que estava parado. Ontem sentiu muito a ausência de ritmo de jogo, então eu não teria tirado o Breno Bidon, que também não estava funcionando muito bem por dentro, mas entre os dois eu tiraria o Garro, porque o Breno Bidon, em alguns cenários com um pouco mais de liberdade, com um pouco mais mais próximo dos atacantes, o Breno Bidon fez bons jogos. Ontem não foi o caso, mas ele fez bons jogos. Então eu tiraria o Garro por estar parecendo estar sem ritmo e manteria o Breno Bidon. No fim, a questão e isso dito pelo Dorival Júnior. O Dorival Júnior disse a seguinte frase na coletiva: difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita, e aí explicar por que o Corinthians produziu tão pouco. Mas tenho que reconhecer, sim, não tivemos condição de sair daquilo que foi preparado pelo Vasco. O Dorival, basicamente,
admitiu que o Vasco tomou, o Corinthians tomou um nó do Vasco, do Fernando Diniz. O Corinthians não conseguiu sair do que o Vasco produziu. E o que o Vasco produziu? O Vasco produziu um domínio da faixa central do campo, com Thiago Mendes e principalmente Cauã Barros. O que o Cauã Barros jogou ontem, para mim o Cauã Barros ontem foi o melhor jogador em campo, conseguindo absurdamente ganhar as batalhas no meio, conseguindo anular Garro e Breno Bidon, esses dois, o Thiago Mendes e o Cauã Barros, e conseguindo ser muito efetivo, ser muito dinâmico na circulação da bola. O Cauã Barros e o Thiago Mendes, eles não ficavam segurando a bola e parando a bola e esperando. Ele rapidamente dando volume, acionando os laterais. Ontem o Paulo Henrique fez uma partida bem melhor do que contra o Fluminense, também acho que pior do que com o Fluminense, era muito difícil. E isso, a partir desse domínio da faixa central de Cauã Barros e Thiago Mendes, o Vasco conseguiu ativar o seu principal trunfo, que são jogadas pelos lados, volume de jogo com Nuno Moreira e especialmente com Andrés Gomes. André Gomes, de novo, um outro jogo muito bom. E assim, a partir dessas disputas pelo lado, né, com Nuno Moreira e principalmente Andrés Gomes, o Vasco foi tendo volume e o Vasco foi tendo oportunidades. Teve uma questão que atrapalhou muito o Vasco, né, que foi... antes só falar da parte defensiva. E defensivamente, o Vasco foi praticamente perfeito. O Diniz também, na entrevista coletiva, falou assim: o time talvez tenha tido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando. Diniz falando. O time foi muito obediente. Não oferecemos chances reais ao Corinthians. E é verdade, o Corinthians não teve basicamente chance de gol. No segundo tempo, tirando os lances anulados, né? O gol anulado do Memphis e o gol a chance do Yuri Alberto, que o Bidu já estava impedido. Acho que a única chance ali foi uma batida do Vitinho do segundo tempo que o Léo Jardim defendeu. Então, assim, muito boa a partida defensiva do Vasco. De novo, Robert Renan e Cuesta sabendo perfeitamente quando quebrar a linha e quando subir para sufocar essa tentativa do Corinthians quando nas poucas vezes que o Corinthians passou por Cauã e Thiago Mendes. E defensivamente o Vasco anulou o time do Corinthians. A questão, e por que o Vasco não ganhou o jogo? Não ganhou o jogo porque o Vasco não esteve preciso na finalização. Foram 12 finalizações, aqui os números do Flash Score no jogo, né? Se a gente pega aqui as estatísticas do jogo, 59% de posse para o Corinthians, 41% para o Vasco, 8 finalizações do Corinthians, 12 finalizações do Vasco, tá? 5 escanteios a 2 para o Vasco. Aproveitamento de passes muito parecido, 81% para o Corinthians, 80% para o Vasco. Então, por que o Vasco não ganhou o jogo? Porque o Vasco não esteve preciso nas finalizações. 12 finalizações do Vasco, nenhuma no gol, né? A melhor chance do Vasco no jogo, e aí sempre lembrando, né, estatisticamente, bola na trave é finalização para fora, finalização do gol é finalização que ou foi gol ou obrigou defesa do goleiro. A melhor chance do Vasco foi o Cauã Barros subindo de cabeça no miolo ali da área e cabeceando na trave. Então, assim, o Vasco não teve preciso ali algumas finalizações. Teve um chute do Coutinho que foi para fora, passou com perigo. Teve a cabeçada do Pumita, que também foi para fora. Mas no mais, faltou ao Vasco um pouco mais de precisão na finalização. Então, foi até pelas palavras do Dorival, são palavras muito fortes, né? Acho que o Dorival errou na gestão, na escalação. Acho que o Dorival errou na substituição, não teria tirado o Breno Bidon. Depois, as mexidas do Dorival até melhoraram um pouco o Corinthians na reta final, né? Quando ele tira... Aí sim, ele tira o Garro e tira o Ranielli aos 23 do segundo tempo. O André, acho que entra bem. Acho que o Vitinho tem entrado muito bem.
Então o Corinthians melhorou um pouco, mas num geral, e o Vasco estava tão bem, estava tão consistente, que o Diniz só fez, na prática, uma mudança, porque o Matheus França entra no lugar do Coutinho já aos 46 do segundo tempo. Acho que era mais para gastar tempo, acho que era mais para controlar ali, até porque o Corinthians, se eu não me engano, estava no ataque. Mas na prática o Diniz só fez uma mudança, a troca de Nuno Moreira por Verratti, faltando 11 minutos para terminar, né? É uma troca que o Diniz tem feito, principalmente pelo desgaste do Nuno Moreira. O Nuno Moreira se desgasta muito porque dá muito volume ofensivo e defensivamente marca demais também. Então, na prática, o Diniz só fez uma troca. Por quê? Porque o Vasco teve muito encaixado. Então, assim, para mim, observando esse ponto, para mim, o Vasco jogou melhor. O Vasco, para mim, desperdiçou a chance pelo volume criado de ganhar o jogo na Neoquímica Arena. E agora a gente vai para o Maracanã com tudo aberto. A boa notícia para o Corinthians, não perdeu. A boa notícia para o Corinthians sabe que precisa melhorar. Então o Corinthians vai ter, hoje é quinta, vai ser regenerativo, vai ser de folga, imagino, folga ou regenerativo, vai treinar na sexta, deve treinar no sábado de manhã, vai viajar para o Rio de Janeiro, e aí o Corinthians sabe que nesses 2 treinos que tiver, que o Corinthians precisa trabalhar para melhorar, especialmente para envolver os laterais no jogo. É preciso entender aí como envolver os laterais ofensivamente sem dar a chance de... depois eu vou falar do gol anulado do Ryan, tá? Que eu nem citei aqui. Que nem foi gol anulado, né? Acabou entrando no gol, mas o árbitro, o bandeirinha, deu escanteio, deu impedimento no campo. Mas o Corinthians precisa arrumar um jeito de envolver os laterais na construção ofensiva, porque é muito importante, sem se descuidar de Nuno Moreira e principalmente Andrés Gomes. E o Vasco vai com uma sensação muito positiva, que não pode se transformar em acomodação. Por quê? Porque acho muito difícil o Corinthians fazer outra partida ruim como fez na Neoquímica Arena. Então o Vasco vai entrar em campo sabendo que o Corinthians, a tendência é o Corinthians apresentar um jogo melhor do que apresentou na sua própria casa. Então o Vasco precisa trabalhar e precisa especialmente ser um pouco mais preciso e efetivo nas finalizações. O Vasco teve também um gol produzido, a bola chegou a entrar na rede, mas nem entra como gol anulado, porque o Bandeira marcou impedimento no campo, numa jogada muito bem trabalhada de toques rápidos que conseguiu ativar, conseguiu acionar o Ryan, atacando a profundidade, e o Ryan por uma perna, por uma panturrilha, entrou impedido, ganhando do André Ramalho nas costas do Ramalho, mas estava impedido por uma perna, mas avançou, bateu cruzado na saída do Hugo Souza para fazer e fez 1-0, né? Botou a bola na casinha, mas o gol já tinha sido anulado. Para fechar, atuação muito boa do Rafael Klein, tá? Muito boa. Não se meteu em confusão, como é que é? Sinalizações claras em cima do lance, não deixou o jogo ficar um jogo normalmente nervoso, não pipocou para cartão, mas também não deu cartão por qualquer coisa, porque os times tinham jogadores... Quer dizer, o Vasco só tinha o Verratti que estava no banco, depois entrou. Mas o Corinthians tinha muito jogador pendurado. Também não deixou de dar cartão quando merecia. Fez uma ótima atuação Rafael Klein. No jogo da volta deve ser o Wilton Pereira Sampaio, o que por si só já projeta um jogo mais amarrado, mas final um jogo nervoso, tudo aquilo que a gente sabe. Mas muito boa a atuação do Rafael Klein, que havia ali o torcedor do Corinthians preocupação dele pendurar o time do Corinthians, dele saber que o Corinthians estava anulado, que ele estava muitos jogadores pendurados, que ele dá muito cartão. Atuação muito boa do Rafael Klein. É isso. Eu já achava que não tinha favorito. Acho que agora ali por uma questão de jogar em casa, embora o Corinthians tenha um ótimo retrospecto enfrentando o Vasco no Rio de Janeiro, acho que o Vasco ali é ligeiramente favorito, é um 51-49. Na prática, acho que continua não tendo favorito. O Vasco tem agora a sua torcida ao seu lado. O Vasco deve ter 65 mil pessoas no Maracanã apoiando. Deve tirar ali, sei lá, 65. Deve tirar... Vão ser mais de 58 mil vascaínos apoiando o Vasco. Vai ter ali, sei lá, 6, 7 mil corintianos. E acho que é um confronto completamente aberto.
nesse primeiro jogo, o 0-0 teve mais com o Vasco a lamentar o 0-0 do que o Corinthians, mesmo jogando na Neoquímica Arena. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado, só vi nesse primeiro comentário ou no QR Code que está na tela para comprar o seu presente de Natal. Você que está na dúvida do que dá no presente de Natal, comprar o seu presente de Natal, o produto oficial do Clube do Coração de quem você ama, lá na GoCase. Primeiro comentário, QR Code que está na tela, usando o cupom GOLVSR tem desconto adicional e frete grátis nas compras acima de R$ 99. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau!